TV Cidadã. Mais transparência para Criciúma. Mais informação para você. Boa noite a todos. Solicito aos vereadores para que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao seu secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmo 138. Rendei-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Solicito para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 20 de 6 de 2016. Expediente. Veto ao PL 012/2016, de autoria do vereador Salésio Lima. Projeto de lei PL 012/2016, de autoria do vereador Ricardo Fabres. Requerimentos números 147 e 148/2016, de autoria do vereador Júlio César Colombo. Requerimento 149/2016, de autoria da vereadora Camila do Nascimento. Requerimento número 150/2016, de autoria da vereadora Tati Teixeira. Requerimento número 151/2016, de autoria do vereador Moacir da Jori. Requerimento número 152/2016, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento número 153/2016, de autoria do vereador Ricardo Fabres. Requerimento número 154/2016, de autoria do vereador Edson Aurélio. Ofício 0028/2016. Excelentíssimo senhor presidente Daniel Freitas. Assunto: justificativa por ausência na sessão do dia 20 de 2016. Criciúma 20 de 2016. Venho por meio deste justificar a ausência do vereador José Paulo Ferrarese, conforme a linha C do artigo 85 do Regimento Interno, em função de agenda pré-assumida com um evento político de grande importância, que é a entrega da ordem de serviço para a construção do centro comunitário do bairro Vila Esperança, às 19h30, no mesmo local, com a presença da comunidade, do prefeito municipal Márcio Búrigo, deputado estadual Luiz Fernando Cardoso Vampiro. Atenciosamente, assessor parlamentar Edson Perucchi. Terminado o grande expediente, nós vamos passar para o horário político. Questão de ordem cedida ao líder do governo, vereador Itamar da Silva. Senhor presidente, eu tomei a iniciativa de convidar o secretário do Sistema de Finanças da Prefeitura para que viesse até essa igreja casa, a fim de discutirmos um assunto que gostaríamos que fosse feito na sala de Vossa Excelência. No entanto, eu solicito que peço a suspensão dos trabalhos por, senhor presidente, até 10 minutos. Atendendo o pedido do líder do governo, nós vamos suspender a sessão por 10 minutos. Antes, porém, só gostaria de conceder a questão de ordem ao vereador João Batista Belloli. Senhor presidente, eu gostaria de pedir permissão para me retirar da sessão. Vou acompanhar o deputado estadual Luiz Fernando Cardoso Vampiro de mais uma entrega de ordem de serviço que será feito lá na Vila Esperança, né? Um deputado que traz bastante recurso para a nossa cidade, então nós temos que prestigiar. A sessão será suspensa por 10 minutos.
Reabertos os trabalhos, passamos ao horário político. Com a palavra os vereadores do PMDB. Antônio Manuel. Vereador João Batista Belloli ausente. Vereador José Paulo Ferrarin ausente. Vereador Vanderlei Zilli. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Vossa Excelência dispõe de 7 minutos. Mais 3 minutos e meio cedidos pelo vereador Ricardo Fabres. Obrigado, vereador. Senhor presidente, senhoras vereadores e vereadoras, público presente, que assiste via TV Cidadã, também via internet. Nós estivemos, na última quarta-feira, em Florianópolis, uma reunião na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, no qual a presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, a deputada Ana Paula, ela convocou o secretário de Saúde do Estado, João Kleinubin, para prestar esclarecimento a respeito da dívida que o Estado tem para com os hospitais filantrópicos e conveniados. E depois de muito sabatinado, realmente a situação não é só da Secretaria de Saúde. A crise é o Estado, não só de Santa Catarina, mas também do país afora. E segundo informações do secretário, vai ter uma redução de 20% da receita da Secretaria de Saúde. E isso nos preocupou muito, muito porque já existe uma dívida mais ou menos em torno de 180 milhões de reais da Secretaria, isso que nós temos no primeiro quadrimestre do ano 2016. Mas também foi muito discutido aquele projeto de lei do Fundo da Saúde da Assembleia, devolvendo os recursos para a Secretaria de Saúde. Mas como é de origem, vício de origem, esse projeto tem que ser iniciativa do governador. E aí está sendo encaminhado esse projeto, na íntegra, a sua origem, de volta para a Assembleia. Só que, inicialmente, esse recurso viria para realizações de cirurgias eletivas, dali para frente, para os hospitais filantrópicos e conveniados. Agora já mudou tudo. Emendas de deputados, estou incluindo nesse repasse, também a receita para o EMOSC, para o SAMU e também para os hospitais municipais. Mas o que mais nos preocupou é que essas são receitas que vêm para pagamento daqui para frente, para atender a demanda das cirurgias eletivas que estão paralisadas. Mas o que nos preocupa é que essa dívida existente já de 48 milhões de reais com os hospitais filantrópicos e conveniados, esse dinheiro, a princípio, não será repassado e vai continuar essa dívida com os municípios. Então, nos preocupou bastante, porque, segundo informação, esses recursos não virão para pagar as dívidas anteriores já, no qual o Estado tem com hospitais filantrópicos. E hoje, vendo os jornais de Criciúma, né, um jornal de circulação municipal, diz que saúde estará em pauta entre a Prefeitura, o Hospital São José e deputados em Criciúma. E hoje houve uma reunião na bancada do Sul, que bom, os deputados estiverem em Criciúma hoje, todos os deputados da bancada do Sul, com reunião com o prefeito, reunião com o secretário de Saúde, o Vitor Benicá, e à tarde estiveram reunião também com o Hospital São José. Eu espero que a vinda dos deputados realmente consiga resolver e solucionar o problema que o Hospital São José tem junto ao Estado de Santa Catarina. Espero que ali tenha esclarecido para quem deve para quem. Saber se o Estado deve para o município, se o município deve para o hospital, porque até então ficou dúvidas a respeito desse déficit
desse recurso não repassado, segundo o Estado. Ele aprova, avalia dos 8 milhões, apenas 2 milhões e 300, que é a dívida com o hospital, e o município diz que já pagou a sua dívida com o hospital. Então, eu espero, né, que essa vinda dos deputados possa ter contribuído e possa ter resolvido a situação do Hospital São José. Até porque não podemos dar aqui maior esclarecimento, porque nós não fomos convidados nem para nem para outra reunião, nem com o secretário e nem com o hospital. Então, acho que a Comissão de Saúde dessa casa não foi convidada. Eu perguntei se é uma reunião às portas fechadas e, segundo a informação, a reunião foi apenas com o secretário de saúde e aqui no hospital foi com os deputados, com a direção. Então, mais uma vez, a Comissão de Saúde ficou fora dessa discussão, por isso que eu não posso dar maiores detalhes, mas espero que tenham chegado a um denominador comum e os deputados possam ter trazido a solução que todos nós esperamos para o Hospital São José e os demais hospitais filantrópicos da região. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Ricardo, pelo seu tempo. Eu gostaria de saudar, em nome dessa casa, a imprensa presente na pessoa do amigo Jafar Omar, que retorna à cidade de Criciúma, ele que teve um tempo na cidade de Curitiba. Seja bem-vindo. E com a palavra a vereadora Camila do Nascimento. Com a palavra o vereador Salésio Lima. Com a palavra a vereadora Tati Teixeira. Com a palavra o vereador Daniel Freitas. Com a palavra o vereador Giovanni Zappellini. Com a palavra o vereador Itamar da Silva. Com a palavra o vereador André De Luca. Com a palavra o vereador Júlio César Colombo. Com a palavra o vereador Dailton Feuser. Com a palavra o vereador Edson Aurélio. Passou o tempo, o vereador Moacir da Jora, que tem 7 minutos. Senhor presidente, a mesa, colegas vereadores, vereadoras, ao público que se faz presente, a todos que nos assistem pela TV Câmara, e hoje em especial a duas senhoras que estão aqui e um senhor, que depois eu gostaria que eles levantassem a mão, que eles estão aqui por causa do terminal rodoviário, né, que tiveram o filho atacado no terminal rodoviário. Então eu queria que se identificasse as pessoas que estão ali atrás. A senhora ali atrás, estão os três. Então, a minha preocupação, um filho dessa senhora, e que todos que usam os terminais de ônibus da Próspera, do Centro e do Pinheirinho, os terminais integrados. A minha preocupação, eu procurei hoje, vereadora Tati, vereador Edson Aurélio, eu procurei, fiz uma reunião com o tenente-coronel Fraga, né, do comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar. Acho que foi uma conversa bem produtiva. Ele mostrou o conhecimento que ele tem do assunto, o que poderia ser feito, o que não poderia ser feito, né? E ele falou que a atribuição seria da Guarda Municipal. Está na Constituição, que é a Guarda Municipal, que é a responsável pelos terminais. Mas eles não estavam fazendo esse serviço e só depois que aconteceu, tudo que aconteceu a semana passada, que eu acho que todos os senhores vereadores estão sabendo o que aconteceu, né? Essas barbaridades que estão acontecendo nos terminais. Então é que a guarda ela começou a ir no centro, no terminal do centro. Nos outros terminais não está, segundo informações do coronel Fraga, ele não está sendo usado. Ele só o do centro. E a polícia militar, ela não está, ela vai só quando é chamada. Só quando é chamado. E agora nesse período que está dando esses problemas, então eles estão indo um pouco lá, vão um pouco, mas saem, porque eles também não têm número suficiente de policiais para deixar lá direto, né?
Então, eu considero uma parte para depois eu voltar ao meu assunto. Vereador, é interessante lembrar, salvo o melhor juízo, que passou nesta casa um convênio com a Polícia Militar de repasse de recursos do município para a Polícia Militar, que dizia relacionado com essa questão da segurança nos terminais, que era uma troca, recursos para a PM, em troca a PM fazia o serviço de vigilância ou de guarda dos terminais municipais. E aí, um empurra para o outro. A Polícia Militar diz que é da Guarda, a Guarda diz que é da Polícia Militar. A Guarda diz que não tem arma e aí não quer ir para o terminal. Então, por isso que eu defendo e aí continuo defendendo essa casa. A Guarda Municipal tem que ser transformada em agente de trânsito, cuidar do trânsito do município de Criciúma e a Polícia Militar fazer a ronda ostensiva no município. Então, continuando com o meu raciocínio aqui, o pensamento, então na minha opinião, a Guarda Municipal, ela não quer cuidar daquilo ali. A gente sabe que ela não quer cuidar. Ela não quer cuidar. Eles alegam que não tem arma. Então eles não querem, não adianta. É atribuição deles, mas eles não querem. Eles vão e não fazem nada. Realmente é inoperante. Eu já conheço elas desde o tempo que eu administrava 24 horas a próxima. É inoperante. Então a Polícia Militar não tem efetivos, não tem homens para fazer isso aí. Aí os filhos de vocês, os nossos filhos, toda a população fica à deriva dos menores infratores. Fica à deriva. E assim, eu gostaria que, da minha opinião, eu conversei com o Coronel Fraga, e ele é da mesma opinião minha, de privatizar a segurança. Privatizar porque lá em Florianópolis é privatizado. Lá em Florianópolis tem a Cotiza, Companhia Operadora de Terminais de Integração. E nós temos aqui a CTU, Associação Criciumense de Transportes Urbanos. Então teria que terceirizar isso aí, teria que ser tudo privatizado. Nos terminais, privatizar. Por quê? Porque eles estão ganhando. Eles ganham para isso aí. Eles ganham. Ali entra muito dinheiro. E hoje, assim, no campo de futebol do Criciúma é tudo privatizado. O vereador Daniel Freitas tem boate, ele privatiza, e todo mundo privatiza. Então ali entra muito dinheiro na STC. Entra muito dinheiro. Na STC não, nas companhias de ônibus. Então eles têm que pagar. Vai ser a única forma que nós temos. Eu vou ver da legalidade e vou entrar com um projeto vereador, nessa casa. Vou entrar com um projeto nessa casa para tentar ver o que a gente pode fazer, o que é a parte legal, o que não é. Vou me inteirar bem do assunto, porque nós não podemos ficar do jeito que está, à mercê disso aí. Enquanto lá aqui em Criciúma nós temos 3 terminais de ônibus, em Florianópolis, vereadora Tati, nós temos, tem 6 terminais de ônibus. E corre tudo a mil maravilhas. É tudo terceirizado. E quem vai pagar é isso aí, as empresas de ônibus. Como falei, como lá tem a Cotiza, aqui tem a CTU. Então tem que ver isso aí, porque não pode ficar as crianças, e não é só crianças, né? É tanto as crianças como as pessoas de idade ficou à mercê dos delinquentes, né? Então, uma palavra dele lá. Vereador, eu não quero tomar o seu tempo, mas nós já discutimos muito essa questão que é séria e verdadeira na cidade de Criciúma. Eu só gostaria de saber qual foi o horário dessa abordagem, se ela foi no período noturno ou se isso aconteceu durante o dia. A abordagem ela acontece com os delinquentes? Dessa situação foi durante o dia, né? Na saída da escola, na saída. Então é uma situação, não tem mais tempo, né, mas é uma situação delicada, acho que a gente tem que voltar. O vereador Souza está passando tempo para mim? Então um minutinho só. Vossa Excelência responde mais 3 minutos e meio do vereador Souza. Então, já que o vereador Souza deu a gentileza do tempo, eu passo uma parte à vereadora Tatiane.
parte. Não, só para corroborar com a sua fala, vereador, primeiro parabenizá-lo por trazer esse tema à tribuna, né, algo que tem preocupado a cidade como um todo, e acredito que a Câmara tem um papel fundamental de fazer esse debate. Mas, de repente, até como sugestão, que o vereador também envolva no debate o Ministério Público através do doutor Alexandro Cruz. Porque o doutor Alexandro, na sua promotoria, estava justamente fazendo um debate onde ele chamava as empresas de ônibus, junto com a STC, junto com a Polícia Militar, no sentido de achar uma solução em relação à segurança dos terminais. Talvez marcando uma conversa também com ele, se tenha algo já também construído nesse sentido, vereador. Então, fica também como sugestão, já que é uma bandeira que o vereador levantou nesse momento. Talvez seja um dos encaminhamentos também. Obrigada, vereador. Não, eu que agradeço. Eu que agradeço, vereadora Tati. E eu acho que é assim, nós temos que nos unirmos, os 17 vereadores, e dar uma satisfação para a sociedade. Porque do jeito que está não pode ficar. Se não tem, a Guarda Municipal, eu desisto dela, eu desisto. Eles não têm condições mesmo. Eu acho que eles não têm condições de cuidar. E é dever deles, está na Constituição. Falei com o Evandro Fraga, está na Constituição, eles não cuidam. A polícia não tem efetivo. Então, eu procurar o Ministério Público mesmo, vereador, vou procurar o Ministério Público e até peço a ajuda dos demais vereadores, que eu acho que a união faz a força. E todos nós aqui fomos eleitos para defender a população, defender vocês que estão aqui hoje, vocês que estão em casa nos assistindo, e é isso que a gente vai fazer. Vamos lutar. E eu tenho certeza que todos vocês vão me ajudar nessa batalha e vamos ver o que a gente consegue. Se tiver uma lei que tem que privatizar, vamos fazer a CTU. Vamos fazer a CTU pagar. Inclusive, as informações que eu tive na polícia, que antigamente já foi particular isso aqui em Criciúma. Já foi particular e retrocedeu, né? Caiu no esquecimento. Mas esperamos que volte. Nós, volto a frisar, temos que dar uma satisfação, nós não podemos, nossas crianças, nossos jovens, as pessoas de idade, qualquer humano pode ser atacado pelos vândalos. Outra coisa que não pode acontecer também é no banheiro, tanto o banheiro masculino como feminino, o que aconteceu com aquela criança. Não tem. Mas não tem como cuidar? Tem. Porque se botar uma pessoa ali responsável ali para ficar cuidando dos banheiros, tem como cuidar sim. Vamos cuidar. O que não pode é todo mundo ganhar, as empresas ganharem um monte de dinheiro como elas ganham, porque a passagem é cara, e o usuário ficar à mercê dessas situações que estão. Então, nós vamos batalhar, eu falo para a família que está aqui, a gente sabe a dor que vocês estão passando nesse momento, nós vamos batalhar e eu prometo que vamos nos esforçar para ter uma solução para esse problema. Obrigado, senhor presidente. Então, terminado o horário político, nós vamos passar para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Sessão do dia 20 de 6 de 2016. Resumo das proposições do grande expediente. Requerimento 147/2016, de autoria vereador Júlio César Colombo. Assunto: realização de uma audiência pública no dia 6 de julho no ano corrente, no auditório São José, na Praça Nereu Ramos, ao lado da Matriz São José, às 19 horas, para que possamos debater e encaminhar, em conjunto com a Fundação do Meio Ambiente de Criciúma, FANCRI, Secretaria Municipal de Sistema de Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana de Criciúma, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Defesa ao Meio Ambiente, CODEMA, Fórum do Lixo e Cidadania, ACRICA, CETEMAR, UNESCO, Caritas, Retrans, Ministério Público Estadual e Câmara de Vereadores. As questões relacionadas ao plano de gestão do resíduo sólido, prestação de contas, transparência e novo contrato de prestação de serviço da coleta de lixo, incluindo a coleta de lixo reciclável. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador autor Júlio César Colombo. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos.
Senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores, vereadoras, público presente, público que nos assiste pela internet, pela TV Cidadã. Eu quero fazer jus aqui a esse pedido e colocar o doutor Melo, que está licenciado, como protagonista de tal requerimento, e eu o acompanhei e ele pediu para que eu fizesse isso. Na realidade, já é em tempo de uma cidade do porte de Criciúma ter uma política pública de resíduos, não uma política de governo, porque a nossa cidade ela é permanente, ela pulsa dia a dia, e vai administrador e vem administrador, e a cidade continua. Então nós temos que ter a capacidade mínima de construir um plano de resíduo que seja do tamanho dessa cidade, sem considerarmos a questão social, da inclusão das pessoas que trabalham para nós o dia a dia, porque essas pessoas que vivem do reciclável são pessoas que só fazem o bem para a sociedade, só fazem o bem para a cidade, só fazem o bem para nós. Porque vocês já imaginaram se nós individualmente tivéssemos que dar o fim a todo o resíduo que nós geramos em nossa residência no dia a dia? Nós ficaríamos malucos. Então nós temos que achar um ponto de equilíbrio na questão dos resíduos no município de Criciúma. E essa quantidade de instituições que vão ser convidadas, que estão sendo convidadas para esse evento, ela é bastante significativa e representativa, o que nos leva a crer no sucesso de a gente sair de lá com um encaminhamento capaz de trazer para a cidade de Criciúma uma política de resíduo realmente que seja do tamanho da cidade. Sempre lembrando que nós temos em Criciúma o Dr. Mário, que é uma das 5 maiores autoridades do país na questão de resíduos. Então nós temos que aproveitar todo esse cabedal de sabedoria e usar em prol da nossa cidade. Então por isso, senhores, eu gostaria que Vossa Excelência aprovasse tal requerimento e também, desde já se aprovado, gostaria de convidá-los para estar presente no dia marcado para a audiência. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 148/2016, de autoria do vereador Júlio César Colombo. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe essa Casa Legislativa qual o valor atual do repasse mensal feito para a Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, FASC, e qual o montante dos últimos 12 meses. O requerimento está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 149/2016, de autoria da vereadora Camila do Nascimento. Assunto: pedido de informação ao chefe do Poder Executivo Municipal acerca da dispensa de licitação número 132/PMC 2016, processo administrativo número 471.514, o qual tem por objetivo a contratação de serviços de desenvolvimento institucional para capacitação e treinamento do corpo técnico de profissionais da administração municipal, para análise de origem, fonte e base de receita decorrentes do ISS, devido por instituições financeiras e diagnósticos de gestão do setor de arrecadação do município de Criciúma, Santa Catarina, bem como a cópia do processo administrativo de número 471.514 e do contrato de prestação de serviço celebrado entre as partes acima delineadas, assim como todos os documentos que instrui na forma da lei. O requerimento está em discussão. Com a palavra a vereadora autora Camila do Nascimento. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, presidente, membros da mesa, vereadora, vereadores, público que nos assiste. No dia 16 de junho, na quinta-feira passada, eu, depois que assumi como vice-presidente da Comissão de Fiscalização e Orçamento, tenho por hábito ler o Diário Oficial do município de Criciúma.
E me chamou muito a atenção uma publicação de um extrato de dispensa de licitação. Essa dispensa, aliás, já chama a atenção por ser uma dispensa de licitação. Nós sabemos, sim, que a dispensa ela é prevista em lei, então não existe nada de ilegalidade em ter uma dispensa de licitação, mas a regra é ter licitação. E ela é uma exceção à dispensa, e ela tem que se enquadrar em alguns requisitos. Então, já me chamou a atenção o fato de ser uma dispensa de licitação. E o fato ainda que chama mais atenção é o valor dessa dispensa, de mais de 9,5 milhões de reais, destinada à Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Extensão, Unisul. O objeto que estava descrito no Diário Oficial é a contratação de serviço de desenvolvimento institucional para capacitação e treinamento do corpo técnico de profissionais da administração municipal, para análise da origem e base de receitas decorrentes do ISS devido por instituições financeiras e diagnóstico de gestão do setor de arrecadação no município de Criciúma. Nós sabemos que o município de Criciúma, o setor de arrecadação, possui hoje 8 fiscais, 8 analistas com curso superior, sendo que um está afastado. Então, é um montante que chama atenção e um corpo técnico muito pequeno. A gente sabe que, pelas leis de licitação, para ter dispensa, ele precisa responder alguns procedimentos. E que, no caso, é caracterização de situação emergencial ou calamitosa, que é, de fato, que não cabe aqui. Razão de escolha do fornecedor. Então, na verdade, o município ele tem que comprovar que a empresa FAEP-Sul, ela, na verdade, só ela consegue prestar esse serviço. Então, mas nenhuma outra empresa consegue prestar esse serviço. E por isso que a gente pede processo administrativo para que o município apresente isso, que só essa empresa consegue prestar esse tipo de serviço. A justificativa do valor. São 9,5 milhões de reais, no momento que a gente está vivendo de crise, em questão federal e principalmente municipal, então é um valor muito alto. A gente estava até ontem discutindo a questão do sequestro de contas a respeito do Hospital São José, então, na verdade, a gente quer que se justifique a justificativa de preço, e se houver, é claro que nós queremos isso, e a documentação de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados. Então, a gente sabe que a dispensa, quando existe pesquisa e extensão, então nós queremos essa documentação também. Outra coisa que nós queríamos saber é de onde sairão os recursos de contratação. Então, são 9,5 milhões, então nós gostaríamos de saber como é que vai ser essa planilha de pagamentos. Na verdade, até quero agradecer o líder do governo, Itamar da Silva, que trouxe o Cloir da Soler para explicar, mas, na verdade, ainda me sobram muitas dúvidas e, por isso, eu gostaria da resposta do requerimento. Como vai ser essa planilha de pagamento? Como vai ser essa planilha de execução de todo esse treinamento? Porque acredito que vai ser extenso até pelo volume, esse montante monetário. Então, eu acredito que deve ser um curso que vá se prolongar por muito tempo. Então, esses são os nossos questionamentos, a princípio. Como a publicação no Diário Oficial ela é muito sintética, a gente não conseguiu mais informações, só sobraram dúvidas. A questão é aqui minha, que eu não vejo com bons olhos um processo que dispensa a licitação, então por isso que nós estamos pedindo essa documentação. Muito obrigada, eu peço a colaboração dos vereadores para aprovar esse requerimento. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Júlio César Colombo. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar a vereadora Camila, porque eu também estava preparando um requerimento nesse sentido. Aqui, sem duvidar da competência do nosso secretário, que é um homem de reputação ilibada, e até pelo objetivo nobre do referido convênio, que seria a recuperação de ativos aí na ordem de 70 milhões, mas o que me chamou a atenção foi a dispensa de licitação, mesmo porque nós vivemos um momento delicado no país, onde a gente tem visto diariamente em qualquer canal de televisão denúncias a respeito de convênios e uma forma indireta de se fazer isso ou se fazer aquilo.
Não quero aqui levantar qualquer suspeita sobre isso. Mas eu tomei a liberdade de ligar para a universidade, para a Unesc, e fiz uma pergunta singela. Se eles conheciam alguma empresa pública, que teria a capacidade de efetuar o mesmo trabalho do que esse colocado por essa determinada empresa. E a resposta que eu obtive, para minha surpresa, foi sim. Então, sabe-se que a dispensa de licitação, ela pressupõe que ela seja a única empresa do país com capacidade técnica para fazer isso. E o que mais chama a atenção, que além do treinamento dos funcionários, dos fiscais, essa recuperação ela vai se dar para créditos já passados, para fatos já passados. Então, essa demanda ela será judicializada, enquanto o contrato ele será de 1 ano. Então, como a vereadora Camila colocou, muitas dúvidas existem. E aqui, senhor presidente, eu quero fazer uma colocação que, se isso não fosse pegado no Diário Oficial, se não saísse na tribuna, passaria um contrato desse batido pela Câmara de Vereadores, que é o verdadeiro fiscal da lei, que tem como papel institucional fiscalizar a lei, enquanto às vezes nós ficamos aqui debatendo os valores que são ínfimos, mas são do povo, e tem que ser debatido, valores de 10, 15, 20, 30 mil reais, permutas, que tem que ser debatido, e passa por entre os dedos um contrato desse, que seria legitimado muito mais se passasse sobre a ótica dessa casa. Então, o que essa casa está buscando nada mais é do que o esclarecimento. E tomara que se consiga contratar essa empresa e tomara que se consiga resgatar esses 80 milhões. Mas tudo isso tem que ser feito à luz do dia. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Salésio Lima. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, público que nos acompanha, gostaria de parabenizar minha colega de bancada, Camila. Eu também fiquei pasmo quando vi isso, até porque o nosso papel realmente é esse, né? É olhar e fiscalizar tudo aquilo que é o dinheiro do povo. Eu não me convenci, claro, ali na sala da presidência, das explicações do CLOI, por isso eu vou preferir ficar aguardando as respostas do requerimento. Pediria que a nobre colega repassasse para nós também depois, até porque quando se tem a finalidade de fazer as coisas da melhor maneira, não tem por que esconder. Então, eu fiquei também, senhor presidente, foi lido hoje aí um projeto de lei vetado, onde eu pedia que fosse transmitida, né, as licitações. A gente sabe que tudo isso vem acontecendo no nosso país, e se realmente não tem nada, por que não vir, né, para essa casa, para que a gente possa discutir, para que a gente possa estar acompanhando, para que a gente possa ter todas as informações necessárias. Quando nós vimos ali que a licitação, ela só se dará caracterização na situação emergencial. É uma emergência? Se os valores já são valores já devidos, por que não? Por que não então esperar judicialmente, como falou meu colega Júlio? Isso vai vir de uma forma ou de outra. E mesmo que essa parte contratada consiga, a firma também vai entrar e vai discutir, vai querer rever os valores. Então, nós vamos passar uma borracha em cima daquilo que é a realidade, né? Então, eu queria ficar aguardando só para contribuir com a minha colega vereadora e pedir que ela também repassasse para os demais vereadores toda essa situação que está sendo levantada nessa noite, nessa casa, que são 9 milhões, é muito dinheiro. Precisamos estar acompanhando. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Ricardo Fabres. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, presidente, mesa, vereadoras e vereadores. Na verdade, já quero parabenizar a vereadora Camila do Nascimento pelo requerimento, porque se não fosse a iniciativa dela, nós passaríamos batido nessa casa. Então, parabéns à vereadora Camila Nascimento. Na verdade, esse requerimento ele vem
ele vem numa questão muito pontual para a gente discutir até o seu projeto com relação à internet. Mas, vereador Salésio, eu subo essa tribuna para dizer que eu penso o contrário. Nós não temos que esperar as informações da Prefeitura, os 30 dias regimental do requerimento, mas sim que antes desse prazo, quem sabe o secretário Cloir, que já veio aqui hoje dar explicações, e ficaram algumas dúvidas, se nós pudéssemos abrir esse contrato, né, com uma participação de todos os vereadores, quem quisesse, para ler o contrato e ver exatamente, né, qual é a experiência dessa fundação, qual é o trabalho dessa fundação, quais outros municípios já levaram vantagem com esse tipo de contrato, qual é o resultado que teve em outros municípios esse tipo de contrato, porque o que chama atenção é o valor do contrato, 9 milhões de reais. É muito dinheiro. Segundo, é a dispensa de licitação. Acho que tem que ter esse cuidado, até pelo valor. E aqui, já quero me antecipar, vereador Júlio Colombo, que eu não estou questionando a reputação absolutamente de ninguém, nem do prefeito e nem do secretário de Finanças. Absolutamente. Agora, tem que ser bem esclarecido um contrato desse de 9 milhões de reais, porque, pelo que eu entendi do secretário Cloir, a conta fica para o próximo prefeito. Ele deixou essa dúvida. E mais do que essa dúvida, ele não soube responder se essa atual administração vai pagar um centavo sequer nesse contrato. Mas deixou muito claro que o próximo prefeito vai. E aqui, não estou fazendo propaganda eleitoral, muito pelo contrário, nós não sabemos quem é o próximo prefeito. O próximo prefeito pode ser o prefeito Márcio Burle, uma reeleição, mas pode ser que não seja ele. Pode ser que seja um outro prefeito. E esse outro prefeito vai querer continuar esse contrato ou não? Vai querer ter essa mesma intenção ou não? Então, esse contrato, pelo valor dela, dispensa de parecer, eu acho que seria melhor uma discussão que não viesse a 30 dias pelo prazo regimental do requerimento. Acho que antes, até pela transparência no serviço público, o secretário Cloir poderia abrir esse contrato. Quem sabe nós podemos conhecer essa fundação, conversar com os professores da Unisul sobre esse contrato, conversar com eles juntamente com a secretaria. Né? É aqui a nossa função. E eu quero dizer que não é a questão do valor de 30 mil, 40 mil, 9 milhões, né? Mas nós estamos falando aqui em transparência, vereador Júlio Colombo, porque tem uma outra situação, né? Tu pode cobrar, ele pode recorrer, vai virar judicial um processo, sei lá quando é que vai vir. Se é para judicializar um contrato desse, ainda tem que judicializar, é mais um questionamento que se faz com relação a esse contrato. Então tem algumas coisas, tem a questão da dispensa de licitação, tem a questão do próximo prefeito que vai pagar a conta e tem a questão da judicialização de todo esse processo, todo esse contrato, porque os que serão cobrados certamente vão recorrer. Não conheço um banco, não conheço um banco sequer, nenhum banco, até os públicos, Caixa e Banco do Brasil, que quando recebe qualquer tipo de notificação não recorrem, todos recorrem, já é praxe. Já está lá no roteiro deles, e esse não vai ser diferente. Por isso que eu sugeri aqui, antes dos 30 dias, não esperar tanto tempo, para que a gente pudesse, juntamente com essa fundação e juntamente com a prefeitura, a gente discutir esse contrato e ver, para não deixar dúvida nenhuma. E quero repetir, não estou aqui nessa tribuna levantando suspeita da reputação de ninguém. Só deixar um pouco mais transparente. O requerimento continua em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir em votação, os contrários se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 150/2016, de autoria da vereadora Tati Teixeira. Assunto: realização de uma audiência pública no dia 13 de julho do ano corrente, em local a combinar para discutir o tema reconhecimento do terceiro setor de ONGs OS-CIPs e as melhores práticas na sua atuação no desenvolvimento social do município de Criciúma. O requerimento está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 151/2016, de autoria do vereador Moacir da Jore. Assunto: envio de expediente ao DEINFRA, Departamento Estadual de Infraestrutura, solicitando a construção de uma faixa de pedestre elevada na SC 443, bairro Dembosque, próximo à padaria Nova K, pois o local está com fluxo de pedestre muito grande, principalmente crianças. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Moacir da Jore. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Novak.
Senhor presidente, eu fiz esse requerimento, eu fui procurado pelos moradores ali do bairro Dembosque, e o bairro Dembosque, na saída que vai para o Morro da Fumaça, quem vai para o Morro da Fumaça, então à esquerda é Criciúma, à direita é Içara. E ali existe um fluxo muito grande de pedestres. Já passou a época que não tinha movimento ali, mas hoje é um fluxo muito grande e vai para a esquerda, vai para a direita, vai para Içara, vai para Criciúma, vai para Içara. E ali tem igreja, tem salão de festas, tem padaria, tem mercado, tem posto de combustível, tem escola. Então faz-se necessário essa lombada elevada. Então eu peço a compreensão dos senhores vereadores para que esse requerimento seja aprovado. Obrigado, senhor presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo vereadores querendo discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 152/2016, de autoria do vereador Salésio Lima. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informada essa Casa Legislativa no prazo regimental o porquê da paralisação das obras de pavimentação asfáltica na rua Brás Cardoso Fernandes, Santina Simone Perdonar, 3 de maio, Getúlio Cândido Albino, todas localizadas no loteamento Camélia, bairro Santa Luzia. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor, vereador Salésio Lima. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, nós protocolamos esse requerimento devido à dificuldade que tem sido encontrado lá no loteamento Camélia, onde se encontra a creche Hilda Meller e o posto de saúde. Nós estávamos ansiosos pela pavimentação daquelas ruas que foi conquistado com aqueles recursos do governo do estado, 12,5 milhões. Pois bem, foram lá, deram ordem de serviço, começou a firma Ramos de Blumenau, ganhou a licitação, veio, começou a drenagem e já faz mais de 2 meses, foi embora, não tem notícia, ninguém fala nada, fala com o secretário, não diz coisa com coisa e está lá parado. E é uma briga constante, já teve atropelamento lá, teve uma menina atropelada, todos os dias as pessoas ligam pedindo para molhar as ruas, que é um caos aquilo lá, é posto de saúde, é creche, e até então ninguém sabe dizer o porquê que a obra está parada. Se o dinheiro veio do governo do estado, se o dinheiro está ali, por que não foi dado continuidade? Aí se começa a rua em tudo quanto é canto. Eu tenho a relação das ruas, que eu fiz um requerimento aqui nessa casa perguntando quais as ruas que seriam pavimentadas com o dinheiro do estado, pois eles estão trabalhando em outras ruas e aquelas ali estão paradas. Então o que a gente está pedindo com esse requerimento? Que retomem a obra, que façam aquilo que tem que ser feito, que é de competência do município, porque o dinheiro está realmente na conta do município. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, com a palavra o vereador Itamar da Silva. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhoras vereadoras, colegas vereadoras, eu, antes do início da sessão, eu recebi do meu assessor a pauta da noite de hoje e me chamou a atenção o requerimento do vereador que ora saiu dessa tribuna. Eu liguei para o secretário Zé Sérgio para saber por que essas 4, 5 ruas aí, as obras estavam paradas. E acontece que houve um problema burocrático em que a empresa, o governo do estado, com as verbas do Fundo Social, o governo do estado mudou o modelo de placas, de propagandas, e solicitou a empresa a construtora Ramos, que não é daqui, a empresa que ganhou essa obra é de Blumenau, que agora está executando obras em Criciúma,
Então entrou, e o governo não repassa a verba para essa empresa enquanto ela não colocar as placas indicativas que ali participa o governo do Estado. Aí encontrou-se esse problema, empresa e governo do Estado. É a informação que eu recebi, porque há 2, 3 meses atrás, a prefeitura teve um problema com negativa, né? E aí, para fazer o repasse da verba, a prefeitura, para receber a verba, ela tinha que estar negativada no governo, com o governo, e não estava. Recuperou a negativa e agora o governo do Estado impõe que a construtora, aqui está o nosso ex-secretário e atual colega vereador, que pode confirmar. Então, mas de qualquer forma, essas obras que é na Santa Luzia, são 4 ruas importantes lá no loteamento Camélia, e para quem diz que lá não se faz nada, estão sendo feitas mais 4 ruas, que eu tive o prazer de visitar segunda-feira, ali na Santa Luzia, lá da Santa Luzia, no loteamento Adriana, que era um sonho daquelas moradores daquelas 4 ruas ali. Então a prefeitura está, juntamente com o governo do Estado, está investindo bastante no bairro Santa Luzia. O que nós temos a certeza é que essas obras serão continuadas e o povo da Santa Luzia vai ser beneficiado com essas obras, sem sombra de dúvida, até o final do ano. O requerimento continua em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 153/2016, de autoria do vereador Ricardo Fabres. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que seja informada essa Casa Legislativa qual o prazo de conclusão da recuperação da Rua Uruçanga, no centro de Criciúma. O requerimento está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 154/2016, da autoria do vereador Edson Aurélio. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando ao mesmo a seguinte informação: existe no planejamento da Prefeitura Municipal de Criciúma previsão para a construção de um posto de saúde, assim como uma creche no bairro Anita Garibaldi. O requerimento está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá dia 21 de junho, amanhã, no horário regimental. Boa noite a todos. TV Cidadã. Mais transparência para Criciúma. Mais informação para você. Boa noite, estamos ao vivo aqui na Câmara de Vereadores de Criciúma. Agora há pouco encerrou mais uma sessão ordinária, onde foram lidos e aprovados 8 requerimentos pelos parlamentares. Vou conversar aqui com o vereador Júlio César Colombo, ele que é autor de 2 requerimentos aprovados na noite de hoje. Um desses requerimentos trata-se aí de uma audiência pública para discutir assuntos relacionados ao meio ambiente. Que assuntos serão discutidos nessa audiência, vereador? Boa noite. Boa noite. Na realidade, será discutido o plano de gestão de resíduos sólidos do município de Criciúma. Haja vista, hoje nós temos uma política de governo no município e não uma política pública que contemple a continuidade do serviço na questão de resíduos, bem como a inserção nesse mercado dos catadores. Então a gente vai buscar dar um encaminhamento no sentido de se tirar uma política perene para o município de Criciúma nos próximos anos na questão de resíduos sólidos. Essa audiência pública, ela partiu da visita dos catadores, dos últimos assuntos aqui na casa, vereador?
Na realidade, ela partiu de uma reivindicação dos catadores, principalmente pela dificuldade financeira que eles vêm passando, com a falta de material reciclável, com uma logística que não tem funcionado adequadamente. Então, em função disso e aproveitando que nós temos que apresentar uma legislação compatível, uma legislação federal, nós vamos aproveitar esse momento e incluir todas essas entidades para essa discussão. O outro requerimento, aprovado pelos parlamentares, pede informações sobre o valor de repasse mensal para a FASC. Por que o senhor fez? Por que é importante saber esse valor? Na realidade, como a FASC ela é mantida com recursos do município, recursos públicos, nada mais justo do que a sociedade saber efetivamente quanto está sendo investido nas creches, quanto está sendo investido na terceira idade. Isso é papel institucional do vereador, saber aonde está sendo aplicado o dinheiro público. Já que nós não podemos entrar dentro da FASC para fazer essa fiscalização, através de requerimentos, que são documentos oficiais, a gente busca essa informação para poder, sim, passar para o público. Muito obrigada pela sua participação, vereador. Obrigado, boa noite. Outras informações do Legislativo você acompanha no site câmaracriciúma.sc.gov.br. Amanhã tem nova sessão aqui na casa. Boa noite. TV Cidadã. Mais transparência para Criciúma. Mais informação para você.